Glória a Deus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aí, dá um amém bem alto. Amém. Tá fraco, pô. Você estava aqui cantando rap, estava cantando tudo aí, né? Vamos aí. Quem está feliz com Jesus, dá um amém bem alto aí. Amém. Melhorou. Vamos colocar em pé em reverência à palavra. Agora levanta seu braço assim. Aquela expectada básica. Agora você abre o braço. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, eu te amo maior que isso. E abraça a pessoa que está ao seu lado aí. Aliás, abraça pelo menos uns 10 aí, vai. 10. Capítulo 13. Quem não está, pega a carona aí com a pessoa que está ao seu lado. Mas eu quero que todos acompanhem, porque Deus tem uma palavra muito louca para ministrar para vocês essa noite. E realmente nós vamos sair daqui para fazer uma revolução nessa cidade. Quem crê nisso? Eu creio. Só vamos falar assim: estou pronto para uma revolução na minha vida. Estou pronto para uma revolução na minha vida. Juízes, capítulo 13. Para quem não me conhece, né? Eu sou do Ministério Renascer em Cristo, trabalho com jovens já há pelo menos uns 10 anos. E eu fiquei um bom tempo aqui, acho que 3 anos, né? 3 ou 4 anos aqui em Bragança. No final do ano passado fui enviado para Caieiras para cuidar do grupo de jovens lá, que nós temos uma parte administrativa que cuida de igrejas, né? E no caso a minha é Jundiaí, que cuida ainda de Bragança, né? Mas agora eu fui para Caieiras para começar a iniciar um trabalho lá. Então por isso que o rei está me falando que eu sou importante, né? Porque nós temos que estar prontos para o envio, amém? E uma das coisas que nós precisamos quebrar na nossa vida é achar que a gente tem que viver no nosso mundinho, né? Que as pessoas com quem eu tenho que me relacionar são as pessoas que vêm até mim. E na verdade, a palavra de Deus nos diz: ide, não venha. Amém? E o ide é isso. Nada mais é do que você ir atrás daqueles que estão precisando de uma palavra, não aqueles que estão precisando de uma palavra ir atrás de você. Amém? Então por isso nós temos que estar prontos sempre para o envio. E você tem que estar pronto para ser enviado para onde quer que Deus te levar, para ministrar a palavra para aqueles que estão precisando realmente de um algo sobrenatural na vida deles. Amém? Juízes capítulo 13, versículo 1 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor, e esta mulher lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Vamos ler o versículo 5 todos juntos. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim, dá um tapa assim no seu peito e pode falar assim: ó, eu sou nazireu do Senhor. Eu sou nazireu do Senhor. Não é narizeu, né? Nazireu. Né? Vocês vão entender um pouco do modo do nazireu. Coloca a mão no seu coração aí, pode colocar a Bíblia na cadeira. Se puder deixar aberto aí em Juízes 13, a gente passear um pouco depois na Bíblia. E fala assim comigo: Senhor, eu estou aqui, aberto para receber a tua palavra. Por isso me livra de todo o roubo na minha mente, toda dispersação, que eu possa receber essa palavra para viver uma revolução na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu consagro agora este momento, Pai,
Peço a Ti que o Senhor possa estar agora abrindo nossos corações para receber a Tua palavra, e assim como eu fui ministrado, Pai, os Teus filhos possam ser ministrados e sair daqui, Senhor, cheios do Teu poder e da Tua unção. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida conforme a Tua vontade, usa-me como Senhor em Tuas mãos, Pai, e que nós possamos viver, Senhor Jesus Cristo, um grande derramar do Teu Espírito, e que uma grande cura possa acontecer em nossas vidas hoje, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor aí. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó, ser nazireu, ser consagrado do Senhor. Amém? Pode se sentar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui crê que você foi escolhido desde o ventre da tua mãe? Levanta a tua mão. Se você não crê, até o final do estudo você vai crer. Amém? Mas é engraçado porque Deus, Ele sempre nos dá algo. Deus, Ele já, antes de nós nascermos, Ele já tinha um plano perfeito para as nossas vidas. O homem tem um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio Deus respeita. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó, Deus respeita o livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio nada mais é do que você ter o poder de optar pelo que você quer fazer. Nada mais é do que você ter o poder da escolha. Amém? E Deus, Ele deu esse livre-arbítrio ao homem, mesmo Ele sendo Deus, Ele respeita isso que Ele deu ao homem. Amém? Ou seja, Ele pode muito bem falar para um jovem, olha, eu não vou deixar você ir lá na balada e tirar o cara da balada. Mas Ele, por respeitar o livre-arbítrio que Ele deu ao homem, Ele deixa acontecer, por quê? Porque Ele deu um poder e uma autoridade ao homem, que Ele mesmo como Deus respeita, mesmo Ele sendo Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer que as coisas aconteçam de forma espontânea e que seja completamente de coração e não como uma coisa obrigada. Amém? Fala assim, eu preciso servir a Deus, não por obrigação, mas por gratidão. Amém? E o que acontece nos dias de hoje é que muitos jovens, eles têm um espírito de ingratidão na vida deles, porque eles nascem como Sansão, um nazireu do Senhor consagrado, mas por causa do pecado, ele acaba rompendo aquilo que é aliança com Deus, e ele acaba quebrando aquilo que é mais importante, que é o chamado que Deus tem para a vida dele, ou o plano perfeito que Deus instituiu desde antes de um jovem nascer. E nós muitas vezes caímos nesse erro de Sansão, porque nós não conseguimos compreender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, e nós quebramos aquilo que é a consagração do Senhor antes de nós nascermos. Amém? Fala assim, eu sou um consagrado do Senhor. Eu sou um consagrado. Eu preciso entender isso na minha vida. Preciso entender isso. Amém? Na minha vida. Nós somos frutos dos sonhos de Deus. E Ele nos criou, e Ele não nos criou para a perdição, mas sim para que nós possamos viver as bênçãos do Senhor. Amém? Fala assim, Deus não me criou para a perdição. Deus me criou para a perdição. Deus me criou para ser bênção. Deus me criou para ser bênção. E nós precisamos entender aquilo que Deus colocou sobre nossas vidas. Amém? Lá em Caieiras nós tivemos uma situação, na semana passada, uma situação bem trágica, dentro do nosso O2, que é o nosso grupo de jovens, que um dos nossos queridos faleceu. Se você for ver a forma como ele faleceu, se você não crê em Deus, você vai falar, meu, foi uma morte totalmente idiota, perdão da palavra. Mas, quando a gente entende que é de Deus, a gente sabe que quando Deus quer levar, Ele leva, né? Ele era o batera da minha banda, 20 anos, é um cara que eu acompanho há muito tempo, porque ele também, quando eu morava em Bauru, ele também chegou aí pra lá, eu conheci lá, ele morreu com 20 anos, ele estava jogando bola, estourou a rótula do joelho, igual o Ronaldinho, sabe? O Ronaldo quando jogava, estourou a rótula, daí voltou no lugar, tudo, não precisou fazer cirurgia, mas aí numa madrugada teve uma parada cardíaca e tal, e aí descobriram que foi por causa da perna que ficou imobilizada, e aí enfiou uma embolia que veio com o pulmão, estourou quase no coração, pulmão e tal, ele era parado e ele acabou ficando em coma 3 dias e acabou falecendo. Ele era um grande querido nosso, ele era um cara totalmente amoroso, era um cara que abraçava todo mundo, ele era um cara que amava todo mundo. Mas, a gente acabou se deparando com algumas situações de pessoas dentro do nosso meio mesmo, que acabou ficando com um certo remorso,
Porque às vezes as pessoas elas não aproveitam o tempo que ela tem com a outra pessoa. Ela acaba, depois que ela acaba perdendo essa pessoa, ela acaba vendo quanto tempo que ela perdeu. O quanto tempo ela poderia ter aproveitado e ela não aproveitou. A gente acabou se deparando com algumas pessoas que começaram a postar no Facebook, me perdoa, porque não sei o que lá. Por quê? Porque quando ele em vida, destratavam ele. Ele em vida, falavam mal dele. E ele assim, era um cara que não tinha motivo para falar mal dele. Era um cara que ele se dava muito bem com todo mundo, só que tinha sempre alguns que falavam mal. E esses mesmos foram os que acho que criaram remorso, né? Depois ficaram, me perdoa, porque eu te amava, e ficaram chorando, ficou com veste de luto, né? Durante uma semana, 2 semanas, né? E, né? Lembrando da morte dele ainda e tal, enfim. Tudo isso acontece porque falta aquilo que é o princípio do amor, amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: nós precisamos amar mais uns aos outros. Amém? E nós perdemos muitas vezes essa aliança, que é a principal, que a palavra de Deus nos diz, que o amor é o vínculo da perfeição. Fala assim comigo: o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, para você atingir a perfeição de Deus, nada mais do que você precisa amar. Amém? Fala assim: eu preciso amar mais. Isso não é só amar mais um ao outro, enfim, mas é você ter uma aliança e ter raízes. Hoje eu estava compartilhando com a minha noiva a palavra, né? E nós estávamos conversando sobre as raízes, né? Que hoje em dia, porque hoje nós estávamos, eu tirei aí uma semana de férias e acabei indo para a casa da minha avó, para casa da minha mãe, em Bauru. E nós ficamos lá uma semana descansando e tal, e hoje nós estávamos na rodoviária e encontramos uma pessoa lá que eu conhecia há um bom tempo, e ela falando assim: então, eu não tenho uma igreja fixa, mas eu vou em uma, eu vou em outra, né? Minha vida é assim e tal, né? Eu estava compartilhando com a minha noiva, né? Eu queria que vocês meditassem um pouco comigo antes de eu entrar ainda naquilo que eu quero chegar na palavra, falando sobre ser um nazireu do Senhor. Que eu acho que esse é o primeiro ponto para nós entendermos aquilo que é ser um consagrado. Amém? Um fruto, vamos pegar aí qualquer fruto, vai, uma maçã, por exemplo. Ela fora da árvore, se você não utilizá-la, o que vai acontecer com ela? Vai estragar, pode apodrecer, né? Se você pegar a semente dela, colocar, germinar e tal, o que ela pode gerar? Novos frutos. Fala assim: eu sou um fruto. Eu sou um fruto. Amém? Você foi fruto de alguém, não foi? Você foi fruto de alguém. Se você não foi, você vai ser hoje. Glória a Deus. Mas, quando você crê em Jesus, você se torna um fruto. E o fruto ele precisa estar ou na árvore, ou ele precisa estar germinando. Se você não está enraizado naquilo que aconteceu com a tua vida, que é a igreja, se você não está enraizado na tua igreja, você está apodrecendo, ou você tem que dar frutos. Provavelmente você não vai dar frutos, porque quem não está enraizado não consegue dar frutos. É verdade. E quando você está germinando, significa que você já estava enraizado em outro lugar. E isso é a grande bênção. Nós precisamos ter raízes. Depois, se você quiser meditar e quiser escrever aí, depois você medita em João 15. É justamente a palavra que Deus nos ensina. Que Jesus é a árvore e nós somos as sementes, os frutos. E aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado e jogado fora ao fogo. Não é isso que diz a palavra em João 15? Depois você dá uma meditada lá, você vai entender. Então nós precisamos criar raízes. Fala assim: eu preciso criar raiz. A primeira coisa, continua. A primeira coisa eu tenho que acabar na minha vida é ficar pulando de galho em galho. Eu tenho que criar raízes. Amém? Glória a Deus. Se você vai pular de galho em galho, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque quem não tem objetivo, não tem foco. Quem não tem foco não chega a lugar nenhum. Você já viu alguém de sucesso que não tem foco, fica tirando para tudo quanto é lado? Ninguém chega a lugar nenhum se você ficar tirando para tudo quanto é lado. E hoje em dia, essa foi a maior malignidade que Satanás ele criou nos últimos tempos. As pessoas não têm mais raízes. E porque ela não tem raiz, ela acaba vivendo o evangelho frio. Ela acaba escutando de tudo um pouco e acaba não vivendo nada. Porque ela não tem uma raiz, não tem uma base, não tem nada, né?
É a mesma coisa. Quem que já estudou em duas escolas, num período de escola, assim, tal, você saiu de uma escola e foi para outra? Eu já. Não é diferente? O ensino não é diferente, você às vezes tem que recapitular aquilo que você já aprendeu, ou você tem que aprender coisa que você na verdade não aprendeu lá atrás. É diferente, não é? É a mesma coisa. Agora imagina você indo de igreja, você vai aprender alguma coisa? Não vai. Você vai adquirir até um certo conhecimento, mas não é a mesma forma de você estar enraizado. Amém? Então hoje eu quero ministrar para vocês, agora começando, 5 erros que você não pode cometer. Amém? Fala assim, ó. 5 erros que Sansão cometeu. 5 erros que Sansão cometeu. Eu não posso cometer. Eu não posso cometer. Amém? Amém. E o primeiro, não seja emotivo e carente. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó. Você jamais pode ser carente. Amém? Verdade. Prepotência na minha arrogância porque eu tenho um certo status, eu cheguei num determinado lugar, numa determinada posição. Porque eu tenho que ser diferente. Nós precisamos ser mais humildes. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, eu preciso ser mais humilde. Humildade não é miséria, tá? Porque tem muito crente que confunde essas coisas, né? Que humildade é você ser miserável, né? Andar com roupa amarronada, suada, né? Não ter o melhor, né? Que anda de bicicleta, vai andar de carro, não tá amarrado daí. Filho de Deus tem que andar com o melhor. A propósito, são os príncipes, né? Ô, glória! Filho do rei é príncipe, não é isso? Então aqui tá cheio de príncipe e princesa, então a gente tem que andar com o melhor. Né? Porque o ímpio não pode disputar daquilo que é nosso. Aquilo que é o melhor é nosso. Então não confunda humildade com miséria. Ser humilde é você sair da tua posição e você ser igual a todos. Amém? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu junto com você, a gente pode arrebentar. É isso. Esse é o foco. Amém? Em segundo lugar, não se envolva com quem não é de Deus. Amém? Mas eu não posso me envolver com quem não é de Deus. Amém? A palavra de Deus nos ensina que a luz ela não se envolve com as trevas, né? E nós temos que entender que Deus, Ele instituiu um bom encontro para cada um. Amém? Fala assim, Deus tem um bom encontro. Quem aqui não tem namorado ou namorada, está solteiro, levanta a mão. Então você vai falar assim, ó, Deus tem um bom encontro para mim. Por isso eu não vou me precipitar. Vou esperar em Deus. Amém? Quem é que namora, é noivo ou já está casado? Levanta a mão. Os demais. Fala assim, ó, eu tenho meu bom encontro. Eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Amém? Amém? Não. Sansão, ele caiu no erro de se envolver com quem não deveria se envolver, né? E esse foi um erro crucial, porque ele não se envolveu só com uma mulher só, mas com outras, principalmente com uma prostituta, Dalila, né? Que eu acho que vocês já ouviram falar. Então, Sansão, ele acabou marcando a trajetória de fracasso da vida dele por conta de um relacionamento errado. Quem aqui conhece um jovem, de repente até você mesmo já passou, que você perdeu muita coisa na tua vida, ou que perdeu coisa na vida por causa de um relacionamento, ou até saiu da igreja? Só eu conheço, né? Um monte, né? Eu vou falar pra você, ó, há 10 anos de ministério cuidando de jovens, eu posso falar pra você que pelo menos 90% dos aconselhamentos que eu faço é de vida sentimental. Sabe por quê? Porque é a área que o diabo mais ataca na vida do jovem. O jovem não sabe esperar, não sabe. Jovem não pode ver, né, uma menina bonitinha, um menino bonitinho que já cai matando, não sabe esperar. Porque eu sempre costumo dizer que quando é de Deus, a pessoa não precisa ficar nem chavecando, porque tudo acontece naturalmente. A pessoa não precisa sem se preocupar com nada. Deus vai lá e faz, acontece naturalmente, não precisa se preocupar. Eu creio. Então, se envolver com pessoas erradas, marca teu ministério. Só que infelizmente, nos dias de hoje, Satanás ele trouxe uma marca no meio dessa geração, aonde o relacionamento é muito mais importante do que um chamado. Muitos jovens priorizam o namoro. Hoje eu não vou na igreja porque eu combinei de sair com a minha namorada. Na bênção, pode sair, tem que sair mesmo, tem que curtir, porque você tem que cuidar daquilo que Deus te deu também.
Mas, a obra é obra. Né? A Denise, ela continua morando aqui em Bragança. Minha noiva. De casa em janeiro. Agora, vocês acham que a minha vida com ela é fácil, assim, de encontro? Não tem, a gente se vê quando a gente se vê final de semana na igreja. A gente não tem tempo. Mas isso é prazeroso para mim, sabe por quê? Porque quando eu orei e pedi uma mulher de Deus, eu pedi uma mulher de Deus. Eu pedi uma mulher que fizesse a obra. Por que então que eu vou reclamar se eu só vejo ela na igreja? Agora é engraçado, né? Porque o jargão dos jovens é tudo isso. Não, eu estou orando, olha. Não, eu estou orando, ó, de Deus, é de Deus. Estou orando aí para uma mina aí, né? Tem um monte de gente chega para mim, ó. Olha, estou orando aí para uma mina, quero que você me ajude em oração aí, ó, porque a minha mina é de Deus. Minha mina é na obra, não sei o que ela tá boa, na obra. Aí quando a mina vem na obra, eles começam a namorar, a mina vem na obra, ele reclama. Não, você está muito lá, vamos sair, que não sei o que lá, acaba tirando a pessoa da igreja. Peraí, você não orou pedindo para Deus uma mulher que fizesse a obra? Ou um cara que fizesse a obra? Você não orou pedindo alguém que estivesse na igreja? Que estivesse fazendo as coisas da obra? Por que você vai reclamar agora? É o que você costuma dizer, não tem o que reclamar dela. A gente se vê no sábado e no domingo, e sábado e domingo a gente fica o dia inteiro na igreja, o dia inteiro. A gente não tem tempo. Agora eu vou reclamar com Deus, por quê? Se foi eu que pedi. A culpa é minha. E isso é prazeroso, isso é bênção. Agora, o que acontece nos dias de hoje é que as pessoas elas não estão nem aí, elas se preocupam com aquilo que satisfaz a carne dela em primeiro lugar. Então, é bom em primeiro lugar eu ver minha namorada, meu namorado e tal. Eu posso dizer pra você, ó, eu acho que eu namoro com a Denise muito mais do que muito jovem que não vem na igreja. Tá bom. Porque, meu, às vezes eu faço reunião de líderes e ela tá com a galera lá na rua evangelizando, às vezes eu faço uma coisa, ela tá fazendo outra, e dentro da obra a gente, né, nossa vida não para. Sansão, ele marcou a vida dele de fracasso por causa do relacionamento. Não seja você como Sansão. Amém? Olha a pessoa que está do lado e fala assim, não seja você como Sansão. Ele só pegou mina bonita. Só que tudo mina tranqueira. E como eu já ouvi alguns bispos meus ministrarem, calhado é quem tem um mau encontro. Calhado não é aquele que não está namorando. Calhado é aquele que está namorando, mas tem tranqueira do lado. Isso é encalhado. Então, é assim, meu. A nossa pastora, né, ela falou uma palavra muito legal para a Denise, esses tempos atrás, porque a gente estava conversando, brincando e tal, né? E ela pegou e falou assim para a Denise: olha, ela falou uma verdade, na verdade, que fez o ciúme meditar bastante. Ela falou assim: olha, 1 ano e meio de namoro, já deu para conhecer quem é, já dá para saber se é para casar ou não é. Porque se passou nesse tempo aí, a pessoa não vai mudar. Ela é isso, ela é isso. Se você conheceu 1 ano e meio, ela é isso, ela não vai mudar. É uma verdade. E sabe o que é o pior no relacionamento? É quando você namora com uma pessoa e você quer mudar a pessoa. Quer dizer, você conhece a pessoa de um jeito e na hora que você começa a namorar, você quer mudar ela. Né? Você não pediu Deus para Deus daquela forma? Você não começou, né, a namorar com a pessoa dessa forma? E essas coisas acabam deformando aquilo que é o presente de Deus, que é o namoro. Amém? Então não caia no erro de Sansão. Amém? Fala assim, eu não vou cair no erro de Sansão. Não vou cair no erro de Sansão. Em terceiro lugar, não alimente sua carne. Fala assim, eu não vou alimentar a minha carne. Não vou alimentar a minha carne. Tem coisas da carne, né, que é muito legal de se alimentar, né? Tudo é prazeroso, tudo é legal, vou sair, vou curtir e tal. Teve um jovem uma vez que chegou pra mim e falou assim: eu não vou vir na igreja não, porque na igreja tem pouco jovem, não sei o que lá, eu vou lá na outra igreja lá, que é uma igreja tem bastante jovem. Esse mesmo jovem chegou uma outra semana e falou: eu não vou vir aqui porque tem pouco jovem, não sei o que lá. E ele era um jovem que vinha na igreja, né? Eu não vou vir aqui porque tem pouco jovem, eu vou pra balada. Lá tem bastante jovem e tal, não sei o que lá e tal. Beleza. Mas o que ele quer, na verdade, é alimentar a carne dele, não quer fazer aquilo que é a vontade do Espírito. Porque as pessoas gostam muito de criticar a igreja, né? Falar que a igreja está vazia, não sei o que lá, mas ninguém quer evangelizar, né? É igual eu cheguei para um menino esses dias, né? Ele não faz nada no nosso meio, não faz nada. Eu tô treinando ele, orando, trabalhando ele para que ele possa arrebentar mesmo. Né? E aos poucos eu estou ganhando ele, aos poucos eu estou fazendo. Mas ele assim, não faz nada, só critica. Eu sempre costumo dizer que ele é a resposta de Deus para mim. Porque tudo que ele fala que não vai dar certo, eu faço e dá. Ele é a resposta de Deus para mim. A gente fala assim, vamos fazer um evento, eu coloco ele na reunião só para ele falar assim, não vai dar certo, não sei o que lá, daí eu
falo, glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse tempo atrás ele estava falando aqui, não, porque o O2 não evangeliza, que o O2 não está indo para a rua, que o O2 não está fazendo eventos e tal. Eu falei assim, olha, eu vou fazer um desafio para você. Você quer ser desafiado? Ele? Eu quero. Eu falei assim, então eu vou desafiar você a andar com a gente. Não, mas eu não estou para O2, não é para O2, porque esse O2 que você está falando eu não conheço. Porque a nossa galera foi evangelizar semana passada, você não foi. Nossa galera foi na outra semana evangelizada, você também não foi. Os 3 últimos eventos que nós fizemos, você não participou em nada, você não fez nada. Então eu quero te fazer um desafio, você participar e andar mais junto com a gente. Você topa? E ele, amém. Então, estou crendo. Quero crer. Mas tem pessoas que gostam de alimentar a carne. Tem pessoas que são muito críticas, mas não gostam de fazer. Tem pessoas que gostam de comer o bolo, mas não gostam de fazer o bolo. É sempre assim. Pessoas que gostam de bater, sair na foto, mas na hora de pegar no pesado não faz. Alimentar a carne é sempre muito mais fácil. O jovem vai lá, ele prefere ficar na casa dele muitas vezes se masturbando, do que ele ir na casa do Senhor e ocupar a mente dele com as coisas do Senhor. Ele prefere muitas vezes ir lá na balada para ficar chavecando as meninas, do que pegar e sair, ir para a balada assim com a galera para evangelizar e trazer aqueles caras para a igreja. Por quê? Porque os valores estão invertidos nos dias de hoje. Porque a pessoa prefere muito mais alimentar a carne dela. Tem muito jovem de Cidade Santa na igreja, mas fica com todo mundo lá fora. Eu tinha um caso de uma menina que anda com a gente lá, que a menina, dentro da igreja é uma santa, mas lá fora ela fica com todo mundo, dá tiro em todo mundo. E eu assim, ela começou a dar tiro nos caras aí das igrejas aí, eu já quebrei tudo. Eu queimei o esquema dela, queimei ela. Aleluia! Glória a Deus! Filha minha não tem que se comportar assim não. Quem anda comigo tem que andar na linha. Glória a Deus! Mas sabe, eu estou dando um exemplo de pessoas que às vezes ela troca aquilo que é a real vontade do Senhor para alimentar a carne. Porque essas coisas é legal quando você é do mundo. É ou não é? Quem já foi do mundo? Levanta a mão aí. É ou não é legal ficar? Pecado é bom ou não é? Se não fosse bom, não era pecado. É verdade. O pecado nada mais é que a satisfação da carne. A satisfação da carne é isso, é o pecado. Agora, a palavra de Deus nos ensina o quê? Que existe uma guerra constante entre a carne e o espírito. E Paulo ainda diz assim, mas o meu espírito está pronto. Assim como Jesus também utilizou essa frase, o espírito está pronto. Então, eu preciso que vocês entendam que nós não podemos alimentar a nossa carne, porque quando nós estamos no espírito, essas coisas da carne não satisfazem a gente. A carne só satisfaz a gente quando a gente não está no espírito. Quando nós buscamos a presença do Espírito, as coisas da obra, as coisas do Espírito, as coisas da igreja, ela me alimenta. É por isso que agora eu volto para aquilo que eu falei no começo, sobre as pessoas que não têm raiz. Sabe qual é o maior mal do jovem que não tem raiz numa igreja? É que ele não tem o que se ocupar, porque ele não tem o que fazer, ele só vai para escutar a palavra. Não é verdade? Agora, quando você pega, de repente, você monta uma conferência luz do mundo, tal, você tem que fazer todo o planejamento, chamar as pessoas, organizar a igreja, Quem está no evento sabe como é que é punk o negócio. É verdade. É ou não é? Quem está envolvido aí? Não é verdade? É verdade. E às vezes você se depara lá, você tem uma multidão de jovens que andam com você, mas na hora do evento, é a tia que morre, é a mãe que chega em casa e não deixa ir, acontece tudo. O cachorro que teve que cortar a unha, umas coisas assim, sabe, sobrenatural. Some. Eu sei porque o meu O2 é assim também, A minha igreja não é perfeita, porque tem pessoas e pessoas. Eu conto hoje com uma galera ativa mesmo, que anda, que faz e tal, 20 jovens, ativa, lá em Caieiras. Mas chega na hora do evento, Denise, quantas pessoas aparecem? Umas 6, no máximo. Pensa, de 20, 6. A gente faz, tá aqui. Depois na hora da foto todo mundo bate, estamos juntos, vamos lá, evento bombou, glória a Deus, é nóis, é igual Davi, meu Deus, Davi foi lá, os caras não quis ir pra guerra, beleza, a gente vai se expor, mas vamos compartilhar com todo mundo, Mas sabe onde está a diferença? Lá no céu. Todos nós queremos o galardão.
Verdade. Eu trabalho nada mais nada menos do que para eu ter o melhor lá. Então, eu quero que vocês entendam que a carne, ela sempre vai querer nos satisfazer. Foi o que aconteceu com Esaú. Vocês conhecem a história de Esaú? Ele vendeu o direito de primogenitura dele, ou seja, aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, ele vendeu porque ele estava com fome. Ele vendeu por um prato de lentilhas, que foi feito pelo próprio irmão Jacó, que se tornou Israel. Ou seja, ele vendeu aquilo que era uma coisa de Deus por causa da carne dele, porque ele estava com fome. E quantos de nós vendemos aquilo que é de Deus na nossa vida por causa de uma ficada, por causa de uma carência, por causa de uma posição, né? Tem pessoas que... Eu tinha um jovem, quando eu morava em Bauru lá, que ele olhava, que ele pedia assim para mim, não, olha por mim aí que tá para eu ganhar um carro. Aí quando ele ganhou o carro, sabe o que ele fez? Balada, vai curtir a vida, né? O cara arrebentou a vida dele. Agora, o que adianta? Você perde as coisas de Deus e você vende as coisas de Deus. Verdade. Sabe, nós precisamos ser diferentes. Olha para a pessoa que está falando com você, eu preciso ser um jovem diferente. Amém? Em quarto lugar, fala assim, eu jamais devo abrir os meus tesouros. Né? Nunca abra os teus tesouros. Amém? O maior erro de Sansão foi porque ele subestimou o inimigo e abriu os tesouros. Amém? Ele foi lá, né? Dalila pegou, né? Aquele jeitinho dela, era prostituta, né? Mas ela era bonita, né? Aquele jeitinho dela, ai Sansão, se você me ama, faz uma prova de amor. Né? Hoje em dia as provas de amor é muito diferente, né? Hoje em dia para pedir uma prova de amor vai pro motel lá. Infelizmente, né? Nós não somos desse jeito. Amém? Mas ela, ai Sansão, se você me ama, me conta qual é o teu segredo, por que você é tão forte? E Sansão começou a zoar ela, né? Ó, faz isso aqui, tal, foi lá, e não era. Aí ela lá de novo, ai Sansão, vai, mostra o segredo e tal, e ele lá, não, faz isso, tal. Fazia e não dava certo de novo. Fez isso por 3 vezes. Na quarta ele falou, ele falou assim, na minha cabeça nunca passou navalha. Porque a palavra de Deus ainda diz, se você quiser depois lá ler lá, está lá em Juízes capítulo 15. É isso. Juízes 15. Ele fala assim para Dalila. A palavra diz que ela insistentemente ficou enchendo o saco dele até ele aborrecer. Pensa numa mulher falando no ouvido do cara o dia inteiro. Pensa. Ele foi lá falando, né? Até irritar o cara, né? Dele. Para, meu! Na minha cabeça nunca passou na vara. Pronto, acabou, falei. Né? E aí quando eu estava dormindo lá, ela pegou, pediu pro cara lá raspar a cabeça, né? Ela era tão safada que Sansão dormia com ela e tinha um monte de homem no quarto. A palavra de Deus diz isso. Ficava um monte de homem lá só esperando para pegar Sansão. Quer dizer, ele pegou, declarou o segredo dele, compartilhou um tesouro com uma mulher que talvez ele achou que teria uma certa fidelidade, e a mulher o traiu. Rasparam a cabeça dele, ele perdeu a força, deixaram ele cego, colocaram um jugo. Você sabe o que é jugo, né? Jugo é aquele negócio que vai nas costas do boi lá para fazer o arado. Né? Quando a gente fala de jugo, é isso. Né? E colocaram um jugo sobre ele para ele fazer o trabalho do boi. E o escravizaram até o dia da festa, né, do rei, e quiseram colocar ele lá na frente de todo mundo para mostrar, né, que como se ele fosse um palhaço. É a exposição que Satanás muitas vezes faz na nossa vida também. Quando você abre um tesouro que na verdade não é para você abrir. Sabe o que você precisa compartilhar com as pessoas? Aquilo que são os segredos de Deus. Sabe para que você tem que abrir seus tesouros? Para a tua autoridade. Porque a tua autoridade é a voz de Deus para a tua vida. Ele foi um anjo instituído por Deus para falar com você, para te aconselhar e te dar o melhor caminho. Agora, muitas vezes nós caímos no erro de querer ouvir o amigo e tal, e não é errado. O problema é que o conselho do amigo é totalmente diferente do conselho de um servo de Deus. Porque o amigo ele tem a maior das boas intenções, certo? Mas nem sempre ele vai falar o que você tem que fazer de verdade. Porque ele é teu amigo. Ele vai dar o teu favor. Ele não vai dar o favor da verdade. Amém?
Tem um amigo assim, ó. Né? Vou até dar um exemplo aqui, né? De repente, pensa num casal de namorados. Namoraram aí uns 3 anos, 4 anos, vai. E aí se separaram. O cara gosta muito da menina, a menina já não gosta mais do cara, já tá até gostando de outro já, né? E já se separaram. O cara, na carência dele, ele vai procurar o amigo. Ó, mas ainda creio, ela vai voltar. E a menina já tá nessa. Tá já, o cara já, tá quase namorando já na vez. Não, mas eu gosto dele, que não sei o que lá, e tal, tal. O que o amigo vai falar? Qual o conselho de amigo? Vamos pensar, vai. Qual é o conselho do amigo? Esquece ela. Não, o amigo vai ficar a favor dele. Não, ele não vai querer mexer. Se você falar isso para um amigo, o cara acaba com a vida dele, não acaba? Acaba ou não acaba? Né? Ele vai falar comigo e vai falar assim, olha, vamos morar junto aí, ó, vai dar certo, ó, vai voltar para você, eu acho que ela gosta de você ainda e tal. Isso vai o quê? Alimentar uma esperança que na verdade não existe. Quando ele vê a menina com o outro cara, o que vai acontecer? Já era. Muitos casos de suicídio por causa disso, sabia disso? Sem zoeira mesmo. Muitos casos de suicídio é por causa desse tipo de situação. Agora, quando procura uma autoridade, é diferente. Porque ele vai mostrar na luz da palavra. Pode olhar do livro se não houver concordância? Jeremias diz o quê? O coração do homem é enganoso. Então, nós temos que curar dos nossos sentimentos e curar nosso coração. Então, jamais abre o tesouro com qualquer um. Procure a autoridade da líder, porque eles vão ser pessoas bem instruídas por Deus para te orientar. Amém? Em quinto e último lugar, nunca desobedeça a Deus. Amém? Fala assim, eu não posso desobedecer a Deus. A desobediência a Deus sempre traz o caminho para o inferno. Amém? A palavra é pesada, mas é a verdade. A desobediência a Deus sempre traz um caminho doloroso. Sansão, ele tinha uma carreira para seguir. Porque, se a gente for pegar o contexto histórico da palavra, Josué tinha morrido e Deus foi instituindo juízes. Durante 40 anos, lá onde nós lemos lá em Juízes 12, durante 40 anos, 13 aliás, durante 40 anos, eles sofreram na mão dos filisteus, ou seja, do povo de Dalila e de Tim. Eles sofreram na mão dos filisteus durante 40 anos. E Deus instituiu um juiz que foi Sansão. Ele apareceu para uma mulher estéril e falou, olha, você vai conceder um filho, sobre ele você não vai passar navalha, você não vai dar o que beber a ele, do vinho não vai tomar nada, e ele será um consagrado do Senhor. Ele será o juiz que vai livrar o povo dos filisteus. Deus deu uma força sobrenatural para ele livrar o povo dos filisteus. Agora, se você for depois estudar, eu desafio você a fazer isso, depois de estudar aí Juízes 13 até o 16, aí você já completa a história de Sansão. Você vai ver que é um negócio meio louco assim, ó. Você vai começar a pensar que parece coisa de filme assim. E a palavra, sabe quem aqui já assistiu o Hulk? Sansão era o Hulk, igualzinho. Como que o doutor lá virava o Hulk? Eu esqueci o nome dele, né? Isso. Como que ele virava o Hulk? O que tinha que acontecer para ele se tornar um monstro? Só ficar estressado, já virava um monstro. Não é isso? Sansão é mais ou menos isso também. Sempre quando acontecia alguma coisa que afrontar o povo de Israel, Sansão, a palavra do Senhor fala assim, ó, e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Aí fala, igual do leão. Quando o leão foi atacar lá o povo, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e Sansão rasgou o leão ao meio, uma coisa de louco. Depois fala que ele feriu o povo filisteu, porque o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele feriu o povo filisteu, como é coisa sobrenatural, meu. É umas coisas de doido, bem Hulk mesmo. Agora, um cara que tinha um futuro assim, de Deus pela frente, ele tinha um futuro assim grandioso, Ele tinha de tudo, ele tinha força, ele era um cara que poderia ser um rei, mas ele era um juiz, mas Deus poderia instituir ele em coisas maiores. Ele perdeu porque ele desobedeceu a Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você, não estou querendo te assustar, mas você não sabe nem o dia nem a hora que Deus vai pedir a tua vida. Você não sabe se você vai morrer amanhã. Se você vai morrer hoje, você vai morrer daqui a 500 anos. Sei.
Deus sabe de todas as coisas, mas nós temos que estar preparados. Amém? Fala assim, eu preciso estar preparado. Amém? O dia lá ninguém sabe, e nós precisamos estar preparados a todo momento. E sabe qual é o maior problema hoje, nos dias de hoje? Isso não só para jovem, mas para qualquer um. É porque as pessoas elas acham assim: ah, vou pecar hoje, amanhã eu peço perdão e amém. Tá bom, e se não houver amanhã para você? A gente nunca pensa no amanhã, a gente sempre acha que a gente é eterno. A gente vai alcançar a eternidade ainda com salvos, né? Mas a gente vai alcançar isso ainda. Mas a gente nunca pensa no nosso amanhã. A gente nunca pensa naquilo que pode acontecer conosco. E a desobediência a Deus foi o que aconteceu com Sansão. Ele não sabia ainda o que estava para acontecer com ele. Mas a desobediência fez com que ele perdesse o chamado dele, perdesse toda a vida dele. A palavra de Deus é bem clara. Vocês sabem como Sansão morreu? Nessa festa aí, estavam todos os filisteus lá reunidos junto com o rei e colocaram ele lá para ser o palhaço, né, o bobo da corte, né? Para falar: pegamos o Sansão, o cara que derrotou nosso povo e tal, tá aqui, ó, fraco, não tem força nem nada. E Sansão naquele momento ele pegou, ele orou a Deus, pediu perdão e falou: Senhor, me concede pelo menos dessa vez, uma vez só na vida, me concede mais uma vez essa força que eu tinha. E Deus ali concedeu a força para ele. Ele colocou a mão sobre dois pilares e rompeu aqueles pilares. Aquele pilar matou todos os filisteus. A palavra de Deus diz que maior foi a morte, né? Sansão matou mais pessoas na morte dele do que em vida, né? Era uma coisa de louco. Agora, tinha necessidade de ter acontecido isso? A gente sabe os planos de Deus, óbvio, né? Estou falando aqui, mas ele poderia ter tido um caminho de vitórias, um outro caminho, se ele não tivesse desobedecido a Deus. E nós precisamos começar a acordar, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Talvez amanhã você está ficando com uma pessoa e Jesus volta. E aí? É sério? Você vai lá, né? Vai lá no seu Facebook, começa a falar palavrão lá, Jesus está vendo. Às vezes a gente sempre acha que está sozinho, mas Jesus está sempre do seu lado. Às vezes você está desagradando a Deus, meu irmão, você nem se liga com isso. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos aprender a mudar nosso coração. Amém? Por isso eu quero convidar você a ficar em pé. E Deus me ministrou muito forte que nós teríamos um momento de cura hoje. Aqui. E algumas semanas Deus já tem ministrado sobre isso. E hoje eu quero que você realmente tenha autoridade contra as obras do diabo. E você vai romper o teu coração, você vai abrir o teu coração e você vai se consertar diante do Senhor. Amém? Nós não vamos ser como Sansão, mas nós vamos ter o nosso voto de Nazireu. Nós somos o consagrado do Senhor, amém? Nós somos o consagrado do Senhor. Levanta sua mão e fala assim: eu sou consagrado do Senhor. Eu sou a diferença nessa terra. Por isso, em primeiro lugar, você vai pedir perdão e você vai se consertar. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia! Você vai começar a pedir perdão por tudo aquilo que você tem cometido. E não adianta falar que você é santo, porque todos nós temos erros. Só que o maior vitorioso é aquele que reconhece os teus erros. É aquele que se quebranta. Porque às vezes a gente quer acusar a nós mesmos, falando que nós somos pecadores e tal, que não tem perdão de Deus. Só que eu quero dizer uma coisa para você: Davi era pecador também. Só que ele agradava o coração de Deus. Aleluia. O que fazia o cara agradar o coração de Deus? Sabe o que? O arrependimento. Ele tem o coração puro e saber que ele pisou na bola e falar: Senhor, eu pisei na bola, mas ó, não aparta de mim o teu espírito, mas renova em mim um espírito novo. Em segundo lugar, eu quero que você abra os teus olhos espirituais. Amém? Abrir os olhos espirituais é ter uma unção diferente sobre a tua vida, é você viver uma coisa nova, uma coisa louca, que vem do Espírito na tua vida. Abrir os olhos espirituais é você identificar aquilo que Satanás está fazendo e identificar aquilo que são as coisas de Deus. É você saber o caminho na qual você deve andar, não olhar pela carne, mas olhar pelo Espírito. Amém? E em terceiro e último lugar, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Tudo o que acontece com nós é a glória do Senhor. Amém? Às vezes a gente atinge uma posição numa empresa, mas a gente não dá glória a Deus. A gente atinge uma posição
algum status em algum lugar, mas nós não damos a glória ao Senhor. Mas foi Ele que nos colocou. Muitas vezes nós temos resistência de entregar o nosso dízimo, mas na verdade quem deu esse valor para você foi Deus. Quem deu esse valor para você, o emprego para você, foi Deus. Quem te deu o alimento foi Deus. E nós não temos nenhum coração grato de falar: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho pão na minha mesa e o Senhor não me deixa faltar. Eu te agradeço porque eu tenho um teto para morar enquanto muitos não têm. E sabe o que é o pior? Nós agradecemos a Deus porque nós estamos na igreja, porque tem muitos que não têm esse privilégio. E eu quero convidar você hoje a ter esse momento de quebrantamento. Sabe o que acontece nos jovens do dia de hoje? Senhor! Falta quebrantamento, falta unção de Deus, falta poder, falta se derramar. Deus fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero ter uma experiência nova, eu quero ter novos dons, eu quero ter eu quero ser a diferença. Eu não estou falando que você não vai errar amanhã, não estou falando isso, porque nós somos falhos. Meu pai espiritual, apóstolo Estevão, ele sempre fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: onde há homem há erro. Onde há homem há erro, independente se o cara é constituído ou não, tem erro, porque nós somos homens, nós somos carnais. Senhor. E eu não estou falando que você não vai errar amanhã, mas eu estou falando que você vai ter um coração de arrependimento e um coração grato ao Senhor, e que você precisa buscar mais a presença de Deus. Sabe o que eu, como líder, como homem de Deus, eu estou cansado de ver nas igrejas? Jovens que não se derramam, jovens que vêm por causa de festa, jovens que não estão nem aí com nada, jovens que só querem saber de fazer academia, não querem saber de trabalhar, não querem saber de ganhar dinheiro, de ter uma vida, de ter uma constituição de família, jovens que não querem saber de nada. Ontem, né, nós estávamos assistindo o Conexão Repórter. Quem que assistiu ontem o Conexão Repórter do SBT, do Roberto Cabrini. Estava passando sobre os anabolizantes lá. Vocês viram? Né? O cara lá, meu, mal mané, o Cabrini lá, né, o repórter, ele falava assim pra ele: mas você não tem medo de morrer antes? Né? Você prefere morrer antes do que você parar de injetar anabolizantes em você? Ele falou assim: não, o que importa pra mim é a minha aparência. O que importa pra mim é minha estética, né? Onde tudo tem que ser muito bonito, tudo tem que ser muito claro, tudo muito... Meu, nós precisamos de Deus. Aleluia! A gente quer procurar menininha bonitinha, a gente quer procurar menininha bonitinha, mas o certo de Deus você não enxergou porque você não abriu os seus olhos ainda. É você que está portando a sua promessa. Senhor. Sabe o que eu quero ensinar para vocês nessa noite? Se de alguma coisa vocês puderem absorver de tudo isso que eu ministrei, eu quero que vocês absorvam pelo menos isso que eu vou falar. Tenham um coração grato a Deus, sejam tementes ao Senhor. Aleluia. Sejam tementes ao Senhor. Subam no altar em santidade. Entrem na igreja em santidade. Busquem ao Senhor em santidade. Santidade não é aquela coisa religiosa, sabe? De chegar, sabe? Santidade é você ter liberdade. Quem aqui mora com os pais? Você pede para abrir a geladeira? Abrir o armário, comer alguma coisa? Né? Ou para quem não mora com os pais e visita os pais, você faz isso também? Você pede para entrar para abrir a geladeira e nada? Passei uma semana na casa da minha mãe lá, cheguei chegando. Também. E por que para Deus a gente cria regras? Senhor, deixa eu abrir a porta da geladeira. Senhor, deixa eu deitar no sofá com tênis. Coisa de quem está cansado, né? Já cansado. Porque para Deus a gente cria regras para buscar Ele. Sendo que a coisa mais fácil que existe no mundo é servir a Deus. Às vezes a gente coloca o pecado como uma coisa muito mais fácil do que a santidade. A santidade não tem segredo nenhum. A santidade, sabe o que é? Você servir a Deus com liberdade, só isso. Você tocar o que você tiver que tocar, sabe? Você dançar do jeito que você tem que dançar, você buscar Deus da sua forma, do seu jeito. Não existe regra para servir a Deus. Da outra vez que eu vim ministrar aqui foi o que eu falei, né? Eu lembro disso aqui que eu falei aqui, da outra vez que eu ministrei. Quando Deus instituiu 12 tribos, Ele instituiu por quê? Porque cada um tinha uma forma de adorar a Deus. Um ali, gostava mais de orar, mais do reteté, o outro ali gostava de um rock mais pesado, o outro ali gostava de um reggae, e assim. Sabe, eu quero que vocês entendam que nós precisamos ser mais temente a Deus. Feche os teus olhos aí neste momento. Glória a Deus. Eu quero convidar você a ter um momento de consagração ao Senhor. Senhor. Eu quero desafiar você
que hoje quer renovar a tua aliança com o Senhor, você que quer pedir perdão ao Senhor por aquilo que você está fazendo, porque Deus está vendo. Você que, eu não quero que você também se sinta acusado por aquilo que eu estou falando, mas aqui é para quem realmente quer ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Você que quer ter uma vida nova com o Senhor, você que quer abrir o teu coração e falar: Senhor, eu quero ser diferente. Eu não quero mais ser esse jovem frio, mas eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar de joelhos, nós vamos nos consagrar diante do Senhor. Pode vir. Tem muito jovem aqui que precisava estar aqui nesse altar. Tem muito jovem aqui que abandonou teu ministério, você é levita e você está aí parado. Sabe por quê? Porque você deixou se contaminar e você se contaminou com os erros de sanção. Eu quero convidar você, vem aqui na frente. Sem vergonha nenhuma. Porque se você tem vergonha, é porque Satanás ele vence ainda você. E se você não quer vir aqui na frente, eu vou dizer uma coisa pior ainda. É porque você está conformado com o teu erro e você quer continuar errando. Eu quero pessoas que querem realmente ter um quebrantamento. Você que quer ter dons espirituais. Você que quer ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Vem aqui na frente. Pode vir, vem correndo. Se eu fosse você, eu ia correr. Sabe por quê? Glória a Deus. Pode vir, eu sei que é mais jovem. É só para quem quer mesmo. É diferente. É só para quem quer abrir o coração, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não vai para qualquer um. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está conosco a todo momento. Eu vou voltar naquilo que eu falei lá no início. Deus, Ele respeita o livre-arbítrio nas nossas vidas. Eu não estou pedindo, você poderia estar no seu lugar aí, pedir perdão para o Senhor aí, glória a Deus. Só que Deus, Ele precisa às vezes ver uma atitude nossa. Amém? Deus, Ele quer ver você tomando atitude, que realmente você quer mudar. Amém? Ele quer ver que você está se posicionando, Ele quer ver você vindo no altar, você vindo à frente. E Ele olha para você e fala assim: ó, esse meu filho realmente quer um arrependimento, ele realmente quer ser cheio do poder de Deus. Porque ele está vindo no altar, eu estou vendo o posicionamento dele. Amém? Sabe, daqui 2 dias, vou completar 11 anos de convertido. Há 11 anos atrás, eu era um jovem que até ia na igreja também. Sou de família cristã, mas eu não conseguia viver um evangelho de verdade. Eu tinha um evangelho muito frio na minha vida. Eu chorava demais, mesmo eu era sempre um cara durão. Gostava de ficar muito, gostava de curtir a vida, mesmo eu indo na igreja. Por isso que eu sei que tudo que eu falei, que eu tenho propriedade para falar, porque eu não sei. Só que um dia eu entendi que ele era sem Cristo. Porque, para quem me conhece sabe, né, eu sou pianista, tecladista. Sempre gostei muito de rock, sempre toquei muito rock e tal. E um dia uns caras lá loucos me chamou, eu fui num show de evangelismo que teve da Renascer. E tava tendo punk rock e tal, né, meu? E eu fui. E naquele dia, né, parou tudo assim, de repente acendeu as luzes e tal, eu não entendia nada, eu falava: meu, que louco, será que queimou alguma coisa, aconteceu alguma coisa e tal? E de repente o cara da banda lá, todo louco, tatuado, ele pegou meu cabelo todo punk. Olha, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Eu quero que vocês agora ouçam o que eu tenho pra dizer. Jesus é a única salvação. Você que já experimentou de tudo, você que já viveu as maiores loucuras da tua vida, eu quero que você experimente agora a coisa mais louca da tua vida. Vai ser aceitar esse Jesus. É a experiência mais louca da tua vida. Eu não entendia nada, mas na hora que ele falou para levantar a mão, eu fui correndo. Levantei minha mão lá, cara, aceitei Jesus. E naquele dia eu comecei a me envolver com uma banda lá de metal melódico que tinha lá dentro da igreja. Eu falei: mano, que coisa louca, né? Metal melódico dentro da igreja. Eu sempre, né, cresci assim, né, na idade, né? Mas sempre, né, cresci assim, olhando e falando: nossa, mas todo mundo fala que rock é pecado, mas eu amo o rock, né? Eu amo o rock, caramba, e tal, lá, e todo mundo falando as coisas e tal. E eu entrei pra igreja, tinha metal melódico, o que eu curtia, o que eu podia tocar, o que eu podia desenvolver no ministério. E um dia eu fui no culto, eu tive a maior experiência da minha vida. Aquele dia Deus falou comigo. Ele falou: agora eu te peguei, agora não tem volta.
E Deus mudou minha vida. Por isso que eu falo, você estar aqui na frente é mudança de vida. Talvez você até vem na igreja faz tempo, mas às vezes hoje Deus quer te marcar de forma sobrenatural. Você vai ser diferente. De repente agora você vai ser um pastor, de repente agora você vai ser um evangelista. De repente agora você vai começar a fazer uma revolução, para onde você for, você vai desejar pregar o evangelho. Eu lembro que mesmo eu sem conhecer a palavra, mano, eu fazia umas coisas loucas na escola. Eu levei a minha classe inteira para a igreja. Só que era muito louco, sabe? Porque tudo para mim era evangelismo. Uma vez um menino começou a me questionar sobre santos e tal, não sei o que lá, meu. Eu catei um lápis para ele, comecei a ministrar ele um lápis, assim, ó. Eu tomei esse lápis. É muito fácil chegar para esse lápis e falar assim: olha, lápis, eu te adoro, eu te exalto, eu quero meu milagre. E ele falando, olhando assim pra mim, né? Tipo, mano, esse cara tá louco, né? Eu falei, por que você faz isso com uma estátua de gesso também? É a mesma coisa. Eu chego pro meu Deus direto e tal, eu bem loucão assim, sabe? Eu acho que agora eu era mais loucão, né? Eu acho que eu fiquei mais comportadinho ultimamente. Mas era bem loucão, meu. Eu comecei a trazer todo mundo pra igreja, era uma revolução, e glória a Deus, meu. Hoje eu vejo muitos amigos meus convertidos, muitos que se tornaram missionários, estão nas igrejas. Eu não tô contra renascer, não, levei muitos para renascer, mas muitos estão em outras igrejas, mas estão fazendo a obra. Agora eu quero dizer para você, se Jesus voltar hoje, o que você tem para apresentar para ele de fruto? É isso que Deus quer te marcar hoje. A partir de hoje você vai começar a dar, você vai se comprometer a ter uma vida santa. Sexo para mim só depois do casamento. Eu vou me cobrir diante do Senhor. Eu vou me aliançar diante do Senhor. Eu vou fazer essa aliança diante do Senhor. Eu vou me guardar. Eu vou me guardar porque melhor é ser santo. Eu vou me entregar para a pessoa que eu realmente amar e casar com ela. Ah, mas eu não sou mais virgem, eu perdi minha virgindade. Olha, eu já aprendi sobre virgindade espiritual. Deus vai colocar a virgindade espiritual de todos vocês. Sabe por quê? Porque tem muita gente que se decepciona e se esfria espiritualmente por causa disso também. Porque foi lá, se entregou para a pessoa, achando que a pessoa estava, depois o cara vai lá, porque, principalmente as meninas, eu vou dar essa dica para vocês, tá? O cara quando ele começa a forçar muito e tal, e depois acontece, o básico é esse: ele sair fora e deixar você na mão. Aí você fica lá sofrendo e tal, e você vai. Então se guarda diante do Senhor. Tem coisa melhor no mundo do que você se guardar diante do Senhor. Ah, mas é difícil. Não é fácil não. Porque a carne doente. É normal isso. É normal isso. Não adianta você ficar se acusando, falando, mas não. É normal. Fica em paz. É normal. Mas a diferença está quando você sabe falar não. Agora eu tô com muito desejo, mas eu não vou fazer. É a tua entrega, a tua oferta. Amém? Deus ele quer fazer você ser diferente. Deus ele quer tirar essa acusação da tua vida. Por isso eu quero convidar você que está aqui na frente, se ajoelhe. Se você quiser também se ajoelhar e você está também, fique na bênção, amém? Nós estamos na casa do Pai, nós temos essa liberdade. Amém? Sabe a coisa mais louca que tem? É quando nós entregamos a nossa vida realmente para Jesus. Quando nós abrimos nosso coração e falamos, nossa, eu quero ver uma experiência diferente, eu quero ser noivo. Mas Deus vai fazer uma obra muito louca na minha vida. Sabe, eu não sei hoje o que seria na minha vida se eu não tivesse Jesus. Não sei mesmo. Talvez eu estaria morto, talvez eu estaria totalmente desgraçado. Mas Deus me fez grande. Eu alcancei lugares onde eu jamais não imaginei que eu ia alcançar. Sentei do lado de pessoas que eu jamais pensei que sentaria. Porque Deus me colocou em lugar de honra. Hoje Ele quer tirar essa acusação da tua vida. Deus está me ministrando aqui, tem jovens que você não consegue se abrir porque você se sente acusado. Porque você já errou. Mas sabe o que Deus está falando para você hoje? Filho, eu te amo. Eu vou te perdoar por todos os seus pecados. Acabou. Tempo novo. Vida nova. Acabou. Você vai viver um tempo de milagres agora. Em nome de Jesus, toque com o seu coração. Fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito realmente como meu único e eterno Salvador. E a partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura. Escreva o meu nome no livro da vida eterna e me ensina a ser diferente. Que a partir de hoje,
eu possa ter um posicionamento diferente na minha vida, e que as coisas desse mundo não venham mais me atormentar, porque maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu entrego meu coração ao Senhor e declaro que nele é Ele quem habita no meu coração. Declaro que eu não tenho aliança com o pecado, e declaro que eu vou viver a santidade do Senhor, em nome de Jesus. Comece a orar agora, queridos, todos vocês, a igreja inteira. Sabe o que falta nas igrejas hoje? Oração, poder. Comece a orar com poder aí, abre a tua boca aí com poder. Deus não quer oração, quer poder, oração de poder. A tua oração, ela inflige no mundo espiritual. A tua oração